Boa noite. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Nós vamos falar hoje sobre o tema verdade e libertação. É quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por isso, o tema. Deixa eu ver se eu lembro aqui como é que é o funcionamento aqui. Então, antes da gente começar, vamos ver alguns conceitos. Tá? Erro. O que é o erro? Então, o erro é o desvio do caminho considerado correto, bom. É o desregramento. Escravo é aquele que está submetido à vontade de outrem, a alguma espécie de poder ou a uma força incontrolável. Conhecer é tomar ou ter consciência. Verdade é o procedimento sincero, é pureza de intenções. E liberdade é a condição daquele que não se acha submetido a qualquer força constrangedora, seja física ou moral. E para a gente ilustrar o tema da noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a alegoria da caverna, que é um texto de Platão, onde ele relata um diálogo entre Sócrates e Glauco. Esse texto está no livro A República, de Platão. Então, aqui, nesse diálogo, Sócrates, então, vai relatando a vida de prisioneiros, tá, que nascem e passam toda a vida presos aqui, tá, com argolas ao pescoço, e que eles não podem se mover. Então, dessa posição que eles estão aqui, eles só conseguem enxergar o que está à sua frente, que são as sombras. Sombras projetadas através da luz dessa fogueira, de uma fogueira, tá? E que pessoas que passam com imagens de objetos. E ali eles nomeiam essas sombras. Tá? Eles dão nome a essas sombras. Mas eles passam a vida toda ali. Até que, em um determinado momento, um desses prisioneiros, tá, ele consegue se libertar dessa amarra. Num primeiro momento, a luz da fogueira fere os olhos dessa pessoa. Por quê? Porque ele não estava acostumado com a luz. Ele só estava acostumado com as sombras. Até que ele começa, então, a escalar a saída. Aqui está pequenininho, mas na história dá para entender que é uma escalada grande para que ele saia dessa caverna. E ao sair da caverna, ele fica, então, num primeiro momento, ofuscado com a luz do sol. Num primeiro momento, ele não consegue observar tudo o que está à sua volta. Então, ele continua, num primeiro momento, observando apenas as sombras ainda. Até que vem a noite e ele, então, com a diminuição da luz, ele começa, então, a observar as coisas. E os seus olhos vão se acostumando com a luz. Até que no dia seguinte, ele, então, começa a poder observar a luz do sol. Não diretamente, mas a luz reflexa através dos objetos que ele encontra ali. E assim ele vai se acostumando com a luz até que ele pode, então, observar diretamente a luz.
É claro que quando Sócrates, e aqui é só um resumo, né, gente? O diálogo é bem longo. E quando Sócrates, então, colocou isso daqui, ele estava, na realidade, ele estava falando de nós mesmos. De nós mesmos. Que nós estamos, na nossa vida, muitas vezes, observando apenas as sombras. Apenas as sombras. E quando nós começamos a nos libertar dessas sombras, a luz, num primeiro momento, nos ofusca, nos causa até confusão. Mas, se nós insistirmos nessa escalada, nós vamos, então, nos acostumando com a luz, nos habituando, até que nós podemos, então, focar diretamente essa luz. Que, no caso, ali ele está representando o sol, mas, na realidade, seria a luz divina, não é? E para a gente colocar, assim, um resumozinho, Maurício de Souza fez uma tirinha com esse personagem dele, chamado Piteco, e ele chamou, né, As Sombras da Vida. Então, vamos ver se eu consigo rodar isso daqui. As Sombras da Vida com Piteco. Sai o som aqui? Não? Bravo! Muito bem. Não vai ter graça. Vocês vão ter que Essa ler. foi linda. Pena que tenha passado tão depressa. Bem-vindo, outra. Que feia. Que forma mais feia. Fica parada o tempo todo. Fora. Ei, moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba. Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. Que vida? Só tem uma parede aí? Você está atrapalhando. Lá vem outra. Bravo! Lindo. Ora, isso é só uma sombra. Vocês deviam admirar o dono dela. Você é que está enganado. A vida está ali. Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede. Ei, o que é isso? Você não pode fazer isso. Sai da frente. Tenho novidades pra vocês. Não querem apreciar a vida? Aqui tem uma verdade. Seu engraçadinho. Vamos dar um jeito em você. Calminha, amigos. Só estava brincando. Volte aqui. Podem ficar sossegados. Já estou indo. Ah, esse clarão está nos cegando. Isso é um castigo. Não devíamos ter parado de contemplar a vida. Ih, então vocês não estão acostumados com a luz? Vamos, amigos, abram os olhos devagar e aproveitem para ver tudo que existe aqui fora. Ei, ele está falando a verdade. Existe vida aqui fora. É tão mais bonito. Puxa, obrigado, moço. Se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando para as sombras da vida. Nós vamos indo. Temos tanto o que fazer, isto é, olhar. Adeus, moço. Tempão que perderam olhando para simples projeções. Bravo, lindo. Ei, o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba. Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico show da vida. Então, na realidade, nós ainda estamos contemplando, né, essas sombras da vida desde os tempos do homem da caverna. É claro que cada um de nós tem o tempo certo e o tempo próprio de despertar. Não adianta nós pensarmos que todos nós iremos despertar de uma vez. Cada um tem o seu momento próprio. Acontece que, se nós não começarmos a buscar
esse despertar, nós vamos continuar observando somente as sombras ou as miragens, né, da vida. Nós não estaremos realmente participando da vida, participando dessa vida. Então aí vem uma pergunta, né? Será que nós podemos fazer uma relação entre a alegoria da caverna com os nossos dias atuais? Será que Sócrates, quando escreveu isso aí, em torno mais ou menos de 380, 385 antes de Cristo, será que ele já conhecia os nossos tempos? Porque parece que é tão real, né, para os dias de hoje, esse diálogo. Será que nós podemos, então, fazer? E a resposta é sim, não é? E essa relação, então, nos mostra o quão é muito mais cômodo para nós, ou para todos nós, apenas receber e aceitar tudo o que nos é mostrado como se fosse realmente verdade. Então, a doutrina espírita, ela é uma doutrina de fé raciocinada. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não podemos receber as informações passivamente e tomar tudo aquilo como verdade. Porque a pessoa que vem aqui à frente, ela se preparou, ela, né, procurou alguma coisa, mas essa pessoa não é perfeita, comete erros. E aí? Será que nós podemos tomar tudo como verdade? Então, o que nós temos que fazer é, tudo que nós escutamos, tudo que nós vemos, tudo que nos é repassado, tem que passar pela nossa análise crítica. Nós temos que aprender a ser críticos. Não é sair criticando da forma como a gente imagina, né? Mas a crítica é analisar até que ponto essas informações que nós recebemos têm sentido. E é isso que a doutrina espírita faz conosco. Ela nos ensina a raciocinar, nos ensina a pensar. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso está em João, no capítulo 3, versículos 20 e 21. Então, quando nós ainda estamos, né, como nós ainda estamos, envoltos em muitos erros ainda, nós muitas vezes temos medo da luz. Por quê? Porque a luz vai nos obrigar a agir de forma diferente, de forma acertada. E nós, muitas vezes, pelo nosso comodismo, nós estamos, vamos dizer assim, numa zona de conforto, não de tão conforto, mas de comodismo, que nós não queremos mudar. Nós não fazemos força para mudar. Nós continuamos levando a nossa vida como se nós estivéssemos aqui e fôssemos ficar para sempre. Cuidando do corpo, menos do espírito. Quando, na verdade, nós deveríamos estar buscando sempre, diariamente, os valores espirituais. Que esses são os valores reais. Esses são os reais valores que nós devemos buscar diariamente. Jesus dizia, pois, aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está no capítulo 8 do Evangelho de João, versículos 31 a 32. A verdade, quem é dono da verdade? De nós aqui, nós podemos dizer que ninguém, né? A verdade absoluta, só Deus é dono dela. É claro que, quando Jesus esteve aqui, ele, como emissário direto de Deus,
ele trazia então, né, Deus, através de Jesus, trouxe para nós a verdade. Mas nós continuamos há mais de 2000 anos rejeitando a verdade. Rejeitando. Aí pode falar assim, mas como há mais de 2000 anos, eu nessa existência que eu estou, me tornei espírito, me tornei cristão efetivamente, mas e as outras? E todas as outras existências que nós tivemos? Quanto tempo nós desperdiçamos na nossa existência? Não nessa vida, mas na nossa existência espiritual. Quanto tempo nós desperdiçamos? Quanto tempo nós ainda desperdiçaremos? Então cabe a nós buscar a verdade. E a verdade é viver de acordo com o que Jesus realmente ensinou. Quando assim nós agirmos, nós vamos então estar enxergando a verdade, vivenciando a verdade. Que, por mais que a gente tente explicar para outro que não age daquela forma, ele não vai compreender. Não vai compreender. Conhecer, segundo a sentença evangélica, não se traduz como mera informação, mas assimilação de conhecimentos que favoreçam o combate às imperfeições. Tem como eu dizer que eu conheço os ensinamentos de Jesus em teoria? É impossível, não é? Eu posso até ter decorado todos os evangelhos, mas eu não, mesmo decorado, eu afirmo que não tem como a gente dizer que conhece o ensino de Jesus em teoria. Para que nós possamos dizer que nós conhecemos os ensinamentos de Jesus, nós devemos praticá-los, nós devemos vivenciá-los. Aí sim, quando nós estivermos agindo dessa forma, nós poderemos dizer efetivamente que conhecemos os ensinamentos de Jesus. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, foi feita a seguinte pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? É claro que não, não é? Aí vem a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Conhecimento da verdade, né? No livro Lázaro Redivivo, o irmão X tem uma mensagem lá no capítulo 32, que ele diz assim: a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Então, todas as virtudes espirituais, não adianta nós pedirmos a Deus, se nós permanecermos de braços cruzados. Todas as virtudes espirituais, elas são conquistas do Espírito. Então, não adianta nós pensarmos que pode alguém chegar aqui e falar: eu vou dar um pouco, por exemplo, de humildade, de felicidade. Não vai. Não vai. Isso é impossível. Porque todas essas virtudes são conquistas de cada um de nós. Cada um. E o momento que nós temos para fazer isso é próprio. Não adianta. Agora, cabe a cada um de nós nos esforçarmos para que isso aconteça o mais rápido.
No livro Em Torno do Mestre, tem um item lá chamado Pilatos e a Verdade. Vinícius. Então diz assim: verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do Espírito. Na questão 628 do Livro dos Espíritos, foi feita a seguinte pergunta: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Aí vem a resposta: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Não é aquilo que aconteceu naquele relato lá do sujeito saindo da caverna, naquela alegoria? Então, é a mesma coisa, nós podemos pegar um exemplo. Nós estamos num cômodo escuro. Quando nós acendemos a luz, o que acontece? Nós não ficamos ofuscados com aquela repentina luz? Então, a luz, ou seja, esse conhecimento, ele tem que vir para nós de acordo com o que nós estivermos preparados. Então, não tem como vir de uma vez para todos. Por quê? Porque nem todos nós estamos com a mesma preparação para receber essas informações. Pode muitas vezes chegar a todos, mas cada um de nós vai assimilar de acordo com a sua capacidade. No Evangelho, no capítulo 24, no item 5, então Kardec coloca assim: se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Então, esses conhecimentos para nós, eles vêm, então, à medida que nós estamos prontos para recebê-los. Senão, não vai adiantar. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel coloca assim: rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Então, é aquilo, cada um de nós tem o seu momento certo de despertar. Não adianta, muitas vezes nós gostaríamos até que aqueles, com quem nós convivemos despertassem para aquilo que nós já percebemos. Mas não adianta. Por mais que nós vamos querer forçar, isso não vai ocorrer. Por quê? Porque cada um de nós é uma individualidade, com as suas próprias conquistas. Então, cada um de nós tem o seu momento próprio de despertar. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Isso é Emmanuel, em Fonte Viva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há mais de 20 séculos.
Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel. E a gente pode, assim, dar um exemplo, né, de alguns personagens na história que tiveram esse despertamento assim. Todos nós já ouvimos falar do príncipe, né, Siddhartha Gautama, não é? O Buda. Ele era um príncipe, vivia nas redomas do seu palácio e para ele a vida era tudo aquilo dali. Até que um dia ele sai, então, dos limites daquele palácio. E ele então observa que a vida não era aquilo que ele estava vivenciando. E ele então começa a sua busca pela verdade, pela sua autoiluminação. E aí começa todo o trabalho e ele é conhecido como Buda, não é? Nós temos também Saulo de Tarso, que quando vai a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, então, na entrada de Damasco, então Jesus aparece para ele e pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o que aconteceu com ele? Aquela luz de Jesus ofuscou ele, que deixou ele cego temporariamente. Mas ele cai de joelhos na areia, e o que ele fala? O que queres que eu faça? Naquele momento, então, ele se transforma. Era um espírito já preparado, mas ele precisava de uma faísca para que pudesse acender aquela luz interior que já havia nele. Nós podemos citar outro, Gandhi. Gandhi foi aquele indiano que libertou a Índia do Império Britânico sem um ato de violência. E ele estudou na Inglaterra, formou-se em direito. E quando ele retorna à Índia, ele volta, então, no trem, com uma passagem de primeira classe. Mas ele, como indiano, ele tinha a pele de que cor? Bem escura, não é? Não vou dizer negra, mas bem escura. E os ingleses, brancos, então acabam expulsando ele daquele vagão da primeira classe. E acabam jogando ele para fora do trem. E ele, então, a partir daquele momento, começa a perceber que a vida ali no país dele não era aquilo que ele tinha expectativa de que fosse. E ele então começa uma viagem por toda a Índia para conhecer o problema do povo indiano. E aí ele começa um trabalho também de iluminação interior. Abandona tudo o que é material. É claro, gente, que com isso nós não estamos falando aqui que nós também devemos sair daqui hoje e abandonar tudo o que é material. Não é isso. Nós temos que entender aquilo que é necessário e aquilo que é essencial para a nossa existência. Todos os bens materiais são necessários para a nossa existência. Mas os valores espirituais é quem são essenciais para a nossa existência. Os valores materiais são necessários para a existência do nosso corpo. E os valores espirituais são essenciais para o nosso espírito. Então nós temos que perceber isso. Nós temos que começar a modificar a nossa forma de enxergar a vida. Começar a perceber a realidade e não apenas as sombras, como foi apresentado aqui. Então, que cada um de nós possa começar a buscar essa verdade interior. Começar a despertar para a verdadeira luz, que é a luz que Jesus veio nos trazer. Mas, acima de tudo, nós devemos lembrar que essa luz, nós só vamos conseguir adquiri-la vivenciando.
não só em conhecimento, porque a verdade, ela não está contida em livros, ela está contida na nossa vida diária, tá? Na nossa busca pela luz interior, que todos nós temos, nós só precisamos acendê-la. Então, que Jesus possa nos fortalecer, nos iluminar e nos orientar na nossa jornada. Muita paz.